Eu tenho uma palavra liberada sobre mim. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós estamos vivendo um tempo muito importante, e todos os anos esse tempo é vivido, que é o tempo da Quaresma. No tempo da Quaresma, o primeiro domingo da Quaresma, nos coloca o problema gravíssimo da prisão do ser humano, do cativeiro em que nosso Senhor Jesus Cristo teve que envolver-se para poder libertar o homem. Este problema é muitas vezes mal explicado ou mal entendido. E nós queremos entrar um pouco nesse assunto para a gente poder entender o que de fato ocorre conosco, quais os riscos que nós realmente corremos e o que de fato ocorre com as outras pessoas, aquelas das quais nos aproximamos pela obra da evangelização. Então eu gostaria de iniciar lembrando um primeiro ponto fundamental. Deus criou o ser humano livre. Existe um elemento fundamental na criação do homem. Deus estabeleceu todas as coisas sobre fundamentos de liberdade. A liberdade, ela é intocável. Nem mesmo Deus, nosso Senhor, toca na liberdade humana. A liberdade é um atributo que Deus deu ao ser humano. O ser humano é essencialmente livre, é fundamentalmente livre. Livre para escolher, livre para fazer. O ser humano é livre para tomar as suas decisões. E ninguém pode roubar a liberdade do ser humano. Mesmo que o ser humano seja privado da liberdade física, mesmo que o ser humano seja privado da liberdade de expressão, mesmo que o ser humano seja preso em cadeias profundas e colocado sob penas rigorosas e torturas ou qualquer outras formas de cerceamento, de prisão. Mesmo assim, ninguém pode tocar o núcleo da liberdade que está na alma humana. A alma humana não pode ser aprisionada por ninguém. Ninguém pode aprisionar a alma humana. Nem seres humanos e nem seres angélicos. Nem criaturas naturais e nem criaturas sobrenaturais. A alma humana é completamente livre. O homem pode estar no cativeiro mais terrível, mas a sua alma pode levar-se. A sua alma pode fugir. O homem pode estar no ambiente mais suscetível a uma vida de virtudes, e a alma humana pode escolher o caminho da sua própria condenação. A liberdade no homem, no ser humano, é intocável. E esse é o ponto principal que eu quero refletir, porque precisamente nosso Senhor Jesus Cristo veio para nos libertar. Ora, então surge um problema. Se o homem é tão livre assim que ninguém pode aprisioná-lo, por que nosso Senhor Jesus Cristo teve que vir a este mundo e padecer em sua própria carne para poder libertar o homem? Ora, como então o homem pode ter entrado num estado tal de prisão que fosse necessário a encarnação de Deus para libertar o homem? Se ninguém poderia prender o homem assim. Muitas pessoas pensam que o homem foi preso por causa, ou foi preso pelo demônio. O demônio prendeu o homem. Muitas pessoas pensam que Deus colocou o homem num campo minado
e que de qualquer forma o homem não estaria livre. Então Deus estabeleceu regras e o homem estava condicionado por aquelas regras e por isso o homem cairia de qualquer maneira e assim não haveria liberdade. Ora, se o diabo prendeu o homem, então nosso Senhor Jesus Cristo não precisaria vir à nossa humanidade para libertar o homem. Bastava ter feito a obra no mundo sobrenatural, porque o diabo é um ser sobrenatural. Se o homem fosse preso, estava preso pelas próprias leis de Deus, então nosso Senhor Jesus Cristo não teria como vir e libertar o homem, porque ele iria contradizer as leis de Deus, sendo ele mesmo Deus. Então, na verdade, esses dois pensamentos, de que Deus, ou de que o homem, ou que o demônio prendem o homem, são pensamentos equivocados. Como se o homem estivesse no meio de um jogo entre luz e trevas. Ou ele está preso na luz, ou ele está preso nas trevas, e ele não tem verdadeira liberdade. Está equivocado quem pensa dessa forma. O homem não é um joguete entre céu e terra. O ser humano não é um joguete entre Deus e o diabo. Aliás, Deus nem está fazendo este braço de ferro com Satanás, porque Satanás é uma criatura e Deus é criador. Satanás não é um tipo de Deus escuro. Não, ao contrário. Ele é um anjo caído. Mas ele veio para pôr os homens em situação de cativeiro. Mas ele mesmo não prendeu o homem. Deus mesmo não prendeu o homem. Agora o homem entrou num estado tal de prisão que foi necessário que o Filho de Deus viesse libertar o ser humano. E é sobre isso que nós queremos refletir e eu quero ver com você. Vamos ao ponto inicial. A culpa original, como nos é narrada no livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículos de 1 a 7. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus nos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu, e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. Veja que Adão e Eva eram completamente livres no jardim. A serpente os provoca e diz a Eva: vocês não podem comer. E Eva responde: não podemos, podemos comer de todas as árvores. Ora, Deus havia dado a liberdade plena ao homem, e o homem estava gozando dessa grande liberdade. A serpente vai aguçar exatamente, cutucar exatamente o ponto da liberdade humana. E vai dizer: afinal de contas, do que é que vocês são proibidos? Vocês não são livres para fazer o que quiserem aqui? E a mulher disse: não, mas só daquela árvore que está no meio do jardim que nós não devemos comer. Interessante é a disposição do jardim, cuja árvore proibida está no centro do jardim. Quem é o centro? O centro de toda a criação. O centro de toda a criação é o Criador. Dele emana a vida para sustentar toda a criação. Dele emana a liberdade para sustentar o ser humano. O homem não podia assumir o centro do jardim. Mas a serpente cutucou o ser humano e disse: vocês são livres, livres para ocupar todos os lugares. O que é que a serpente fez? Ela provocou no ser humano o orgulho, a vaidade de sua própria liberdade.
Ela jogou astutamente. O texto é muito claro em dizer que a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ora, o que o homem tem de liberdade, os seres angélicos têm de inteligência. É preciso entender isso. Os seres angélicos não têm a liberdade que os seres humanos têm. Mas os seres humanos não têm a inteligência que os seres angélicos têm. Então, o diabo inteligentemente envolveu Eva. E envolvendo Eva, envolveu Adão. Se nós voltarmos um pouco no texto, vamos ver que Deus cria Eva a partir de um costado de Adão, de um lado de Adão. Adão e Eva se complementam. É conhecido de todos que a mulher tem uma inclinação maior para as emoções. E o homem tem uma inclinação maior para a razão. Ora, Satanás, o demônio, o diabo, ele não vai jogar inteligentemente com a razão humana em primeiro grau. Mas ele vai mexer com as emoções. Ele vai primeiro dar ao homem a visão do prazer, da sensação, a sensação plena da liberdade. E ele vai provocar, ele vai aguçar a vaidade humana. Por isso primeiro cai Eva. Mas Eva leva o seu marido Adão, porque Eva comeu o fruto. Eva viu que era de bom aspecto, era agradável. Eva sentiu-se livre para fazer aquilo. Por que ela não poderia? Ela podia. E por que Deus não a impediu? Porque de fato ela podia. Porque de fato ela era livre. A liberdade de Eva, a liberdade de Adão estavam condicionadas. Deveriam estar condicionadas. Não a uma regra, não a uma lei, não a uma imposição, mas a uma virtude, a virtude da humildade. Se eles tivessem sido humildes suficientes para perceber que eles não poderiam dialogar com a serpente, porque a serpente era o mais astuto, e se eles tivessem percebido que a liberdade deles não era superior à inteligência da serpente, mas o diabo é apresentado como uma serpente, um animal que está condicionado a rastejar-se, portanto há uma diferença muito grande entre o homem e a serpente. Então, se eles tivessem percebido isso, se eles tivessem sido humildes suficiente, mas eles não foram. Então eles entraram no diálogo. Eva foi seduzida pela sensação e depois ela seduziu Adão. Então as emoções levaram para a razão. Bom, é bom mesmo, posso comer. Veja, não morri, então agora estou convicto, posso fazê-lo, posso ser livre a esse ponto. Uma questão muito importante. Então, o diabo não aprisionou Adão e Eva. Quem prendeu Adão e Eva no pecado? Adão e Eva. O próprio ser humano é quem se fez prisioneiro do pecado. O próprio ser humano, na sua vaidade, na sua cegueira da vaidade, enredou-se na conversação com o mais astuto dos animais, com o mais astuto das criaturas, com o mais inteligente, e achando-se livre o suficiente, sem considerar que o centro do jardim não era dele, avançou pela linha vermelha e fez-se preso, colocou-se em cativeiro. A Bíblia nos diz no Salmo 90 algo muito importante que está no versículo 3, falando sobre aqueles que estão sob a proteção de Deus. O verso 3 diz assim: é Ele que te livra do laço do caçador. Algumas traduções trazem esse verso dito assim: o Senhor te livrará do laço do passarinheiro. Então quem já viu uma arapuca sabe como é isso. Então o caçador, o passarinheiro, coloca a arapuca, coloca um pouco de comida e deixa que o pássaro livre entre debaixo da arapuca. O próprio pássaro se prende ali.
Inclusive há armadilhas em que o próprio ato do animal entrar, ele já destrava a armadilha e ele é preso ali dentro. E o caçador, o passarinheiro, alegremente apenas observa o animal se prender. O ser humano, qual o pássaro que deixou-se aprisionar e entrou na gaiola do pecado. E ficou ali, engradado, preso, fechado. O que é um ser humano em estado de pecado? O que é um ser humano no cativeiro do pecado? É como um pássaro numa gaiola. Pode pular, pode cantar, as asas crescem, mas está preso. E o dono da gaiola pode levá-lo para onde quiser. Pode deixá-lo no relento, tomando chuva, tomando sol, pode guardá-lo dentro de casa, pode dar comida ou não dar comida, pode inclusive espremê-lo com sua própria mão. Mas ele está ali condicionado. Ainda que ele seja muito bem tratado e tenha uma vida linda e seja um grande pássaro cantador, ele é um prisioneiro que já não conhece mais a liberdade de voar, de abrir suas asas e de se expandir. Então o ser humano, fora da proteção do Altíssimo, se expõe ao laço do passarinheiro, ao laço do caçador. E o que fez o caçador, o que fez a serpente, na sua astúcia, na sua inteligência, ela colocou bem à vista do homem o alimento da sua própria vaidade. E o homem, achando-se livre o suficiente, superiormente livre, abusou da liberdade, entrou no terreno minado e foi preso. E prendeu-se nesse próprio cativeiro. Não foi o diabo que prendeu o homem, foi o homem que prendeu-se por causa de sua própria vaidade. Então vejamos em Romanos capítulo 5, versículos 17 e 18. Está escrito assim: se pelo pecado de um só homem reinou a morte por esse único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Portanto, como pelo pecado de um só, a condenação se estendeu a todos os homens, assim, por um único ato de justiça, recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Esta foi a grande obra realizada por nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo veio e entrou, sem pecar, no cativeiro do ser humano. Entrou e veio colocar-se no lugar do ser humano. O ser humano, já como pássaro engaiolado, aprisionado, era levado de um lado para o outro pelo dono da gaiola. Livremente entrou ali, mas estava preso. Uma vez entrou, uma vez preso. E agora o diabo o arrastava para um lado e para outro, e para outro, e para outro. Ora, no passado, Deus enviou sua lei. No passado, Deus falou com o ser humano. Deus fez aliança com o ser humano. Algumas pessoas foram sensivelmente tocadas pela graça de Deus e tornaram-se como grandes super-heróis. Um exemplo deles é Sansão, que depois de tornado cego, porque ele mesmo deixou-se aprisionar pelos encantos de Dalila, é quase que uma repetição da história de Adão e Eva, Sansão sai e é liberto porque recupera a força divina e com seus próprios braços, com sua própria força, apesar de agora cego, Sansão derruba os pináculos do templo e todos morrem, inclusive o próprio Sansão. É uma imagem que transita de Adão para o novo Adão, que é Jesus Cristo. Mas veja só, os seres humanos não podiam por sua própria força romper os grilhões. Mesmo recebendo de Deus as regras, as leis, como fazer, o ser humano não podia. Alguns tentavam, mas não tinham como quebrar aquelas grades. E eles cantavam, e cantavam forte, cantavam alto. Um ou outro tinha conseguido escapar daqueles grilhões, mas a grande maioria estava aprisionado. Só havia um jeito, de que o próprio poder de Deus rompesse as grades. Mas Deus não podia romper essas grades pelo lado de fora. Foi preciso que Deus mesmo entrasse no martírio humano, que Deus mesmo entrasse no sofrimento humano. E foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Deixou-se aprisionar sem ter pecado. E de dentro deste cativeiro, desta prisão, Jesus rompeu as grades do pecado. E Jesus não as rompeu somente para a sua liberdade,
Não, mas Jesus as rompeu para sempre e para a liberdade de todos os homens. Mas aqui um ponto muito importante. Nosso Senhor Jesus Cristo não destruiu a gaiola. Nosso Senhor Jesus Cristo não destruiu o dono da gaiola. Nosso Senhor Jesus Cristo destruiu a porta da gaiola. Jesus arrebentou com aquilo que estava lacrado e fechado para que o homem não pudesse sair. Ele quebrou com seu próprio sacrifício, com seu próprio sangue. E ele rompeu pelo sacrifício da cruz com os grilhões que nos prendiam na morte, no pecado, que é a verdadeira morte. Ele quebrou a porta da gaiola, ou seja, os pássaros estão livres. Podemos voar, podemos sair para a liberdade de filhos de Deus, para ir para as alturas que Deus tem para nós. Mas aqui, uma grande sabedoria do alto. Deus não pode intrometer-se na liberdade do homem. Então o que Deus fez? Deus quebrou a arapuca. Deus quebrou as portas dessa arapuca e deixou agora o diabo impotente de manter o homem no cativeiro. Mas Deus não quebrou a inteligência do diabo. E Deus não quebrou a liberdade do homem. O homem pode sair desse cativeiro? Pode, porque não há mais portas que o prendam. Mas terá que fazê-lo livremente. Se não voar para fora, permanecerá ali dentro. Satanás, sabendo disso, sendo ele mais astuto, joga com outra parte agora da história. Se lá ele havia seduzido o homem a acreditar que era tão livre que na sua vaidade pudesse fazer de tudo, agora Satanás trabalha com o medo. Ele amedronta, ele assusta, ele lança terrores noturnos, diz o Salmo 90. Ele vem e amedronta e diz para o homem: olha, se você sair, você pode sair, a porta está aberta, mas veja, se você sair, você poderá ser devorado por algo lá fora, você não sabe voar, você está o tempo todo nesse cativeiro, e como um pássaro preso numa gaiola, quando você o solta, ele até sabendo voar, mas ele voa por perto, ele pode até ser aprisionado de novo, ele pode voltar para dentro da gaiola. Então, neste jogo de medo, o homem pode sair e pode não sair. O diabo trabalha com a sua astúcia. Ele não pode mais aprisionar. O homem agora é livre. Pode sair e pode não sair. Então aqui um ponto muito importante. Aqueles que conseguem sair, não mais agora só do cativeiro da gaiola, porque esse já está quebrado e pode sair livremente. Aquele que não crê mais na palavra daquele inimigo, daquele que é o dono da gaiola, aquele que então viu a obra de Jesus e saiu e voou para fora, este pode e deve voar livremente e crescer e ascender nesse seu lindo voo. E pode cantar, e aí entra a sua liberdade, a minha liberdade em Cristo. Nós podemos cantar para todos os outros pássaros, ou seja, para todos os outros seres humanos, de que eles também estão com a gaiola aberta. E eles também podem acreditar e podem sair. Eles também podem simplesmente deixar a gaiola e ir para fora. Mas muitos precisarão ouvir o seu canto, precisarão ouvir o seu testemunho. E claro que o dono da gaiola não quererá deixar que você cante perto. Ele vai espantar, ele não quer que você aguce aquele que está preso a crer na liberdade e a enxergar que já é livre. Portanto, aqui está, nosso Senhor Jesus Cristo já nos libertou. E é para sermos livres que Ele nos libertou. Mas para isso, cada um livremente deve romper e sair deste cativeiro, desta gaiola, porque a porta já não está mais fechada. Não deve mais acreditar na mentira do diabo, de dizer, não, eu posso mantê-lo aqui, e aí criar todo medo e amedrontar. Nós estamos livres em nome de Jesus. Esta é a questão muito importante, muito séria, que precisa ser entendida por nós.
Agora, uma coisa muito importante que é preciso pensar. O homem foi feito com um prazo de validade nesse mundo. O homem nasceu, cresce, nasceu da vida natural, cresce de forma natural, envelhece de maneira natural e morre. Nenhum ser humano tem controle sobre este processo, ou pelo menos não tem um controle absoluto sobre esse processo. Portanto, ninguém sabe nem o dia, nem a hora, nem a forma. Mas nós temos uma estimativa de tempo, não é? Pela grande maioria. Existem fatalidades, existem situações que fogem, não é? Ao controle. Mas pela grande maioria, a própria Bíblia diz que o ser humano vive em torno de 70 ou 80 anos. Né? Alguns até passam disso. Mas depois dos 70, 80 anos, a Bíblia diz, já é tudo mais sofrimento, porque afinal de contas as forças se reduzem. E muita coisa que não acertou, fica mais difícil de acertar, até porque tinha que acertar com pessoas que talvez já não estão mais vivas, porque já são da sua geração e que já passaram. Então veja, enquanto nós temos vida, nós temos a condição plena de sair de dentro da gaiola. Bom, um dia isso se encerra e todos nós somos chamados. E aqui está o grande segredo que o demônio não quer que você saiba. Se no dia que você for chamado dessa vida natural para a eternidade, você for um pássaro dentro da gaiola, eu lamento te dizer, mas você passará a eternidade da gaiola. Se você for um pássaro fora da gaiola, então eu me alegro imensamente em dizer para você que você passará a eternidade na liberdade fora da gaiola. Então, onde vamos estar? Lá onde nós estivermos é onde a coisa vai acontecer. Se nós formos chamados na nossa última hora e estivermos presos, ficaremos a eternidade presos. Mas se estivermos livres, ficaremos a eternidade livre. Então agora é a hora. Nós ouvimos o canto dos pássaros livres, nós ouvimos o canto daqueles que já voam na liberdade dos filhos de Deus, os cantos mais elevados, não é? O canto mais bonito que existe, que é das almas mais nobres, mais sublimes, e aí a primeira de todas elas, que é a puríssima alma da Virgem Maria. Nós devemos acreditar e partir de dentro dessa gaiola enquanto temos tempo. Mas então, eu não quero falar contigo sobre terminar a sua jornada aqui preso na gaiola. Eu quero que você olhe o lado oposto. Você recebe essa mensagem e você já é chamado para sair da gaiola. Bom, se você termina a sua jornada aqui do lado de fora da gaiola, ótimo, você já está livre. Que bom! Você vai entrar na eternidade livre. O diabo não poderá mais alcançar você. Antes ele podia, ainda nessa matéria, tentar te seduzir, tentar te chamar de volta para dentro da gaiola. Não te pode prender ali dentro, mas pode te seduzir a voltar. E quantos já estiveram fora e voltaram para dentro do cativeiro? É muito triste isso. E se fizeram prisioneiros de novo. E às vezes terminaram suas jornadas assim. Mas se nós terminamos do lado de fora, já estamos livres. Porém, como eu dizia anteriormente, o pássaro preso na gaiola e nascido no cativeiro, aqui um ponto importante, porque Adão prendeu-se e nós nascemos no cativeiro. O pássaro nascido no cativeiro não conhece a liberdade do voo. Então, uma vez saído da gaiola, ele tem que aprender a voar. E aqui é uma linda sabedoria do alto. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículos 10 e 11, a Bíblia nos conta que nosso Senhor Jesus Cristo foi batizado. E Jesus Cristo, ele saiu do Jordão, tendo sido batizado por João Batista. Eu quero mostrar esse texto para você. É São Marcos, capítulo 1, versículos 10 e 11. Diz assim: no momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito Santo, em forma de pomba sobre ele. E ouviu-se nos céus uma voz: tu és o meu filho muito amado, em ti ponho minha afeição. Por que o Espírito Santo manifestou-se na forma de um pássaro? Por que o Espírito Santo manifestou-se na forma dessa pomba diferente? Como parecido com uma pomba, um pássaro assim? Bom, o Espírito Santo veio para nos ensinar a voar.
Aqueles que saem da gaiola podem aprender a voar os voos mais altos com o Espírito Santo de Deus. Então, enquanto temos oportunidade neste mundo, nós devemos voar os voos mais altos que o Espírito Santo pode nos levar. Nós devemos ouvir a voz do Espírito e deixar que o Espírito Santo nos conduza. Mas aqui está, em Marcos ainda, capítulo 3, versículos 28 a 30, nosso Senhor disse o seguinte: em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito que ele tem um espírito imundo. Ora, Jesus fala de um pecado eterno. Em outros evangelhos, a tradução aparece dizendo: não será perdoado nem nesta e nem na outra vida. Veja só, o que é esta e o que é a outra vida? Agora, nesta vida natural, nós podemos conhecer o trabalho do Espírito Santo. E depois da nossa morte, nós ainda somos trabalhados pelo Espírito Santo. Ainda o Espírito Santo de Deus nos ensinará a voar. Mas aqueles que resistirem, esses não poderão ser ensinados pelo Espírito Santo. E aí não terão mais chance de aprender, nem nesta vida e nem na próxima. Isso mostra que na próxima vida o Espírito Santo continua a ensinar-nos a voar. E qual é a próxima vida? É a vida que vem depois da morte, é lá na vida eterna. Pois bem, se a pessoa morreu, terminou sua jornada neste mundo, fora da gaiola, ela está livre, mas ela não aprendeu a voar, ou não aprendeu suficientemente a voar, então ela já está livre, ela já vai para o paraíso. Mas antes disso, ela tem que aprender as lições do Espírito, ela tem que voar. Então, na outra vida, o Espírito nos concede aprender a voar. Ele vai continuar sendo nosso mestre, nosso guia de purificação. E aí está o lindo ensinamento da tradição da igreja, de que existe após a morte, para aqueles que foram chamados para o paraíso, porque morreram em estado de graça, mas não ascenderam suficientemente nas alturas da graça para entrar no céu, então passarão pelo período de purgação, chamado purgatório. E o Espírito Santo vai ensinar a pessoa a voar, porque veja só, não é simplesmente estar fora da gaiola, é preciso saber voar. E se não se aprende isso agora nesta vida, se poderá aprender na outra vida. E por isso nosso Senhor disse: aqueles que desdenharem assim do Espírito Santo, como diziam de Jesus, ele está com um espírito maligno, aqueles que desdenharem do Espírito Santo, esses realmente não poderão aprender a voar, nem nesta vida e nem na próxima, e ficarão no cativeiro para sempre, não terão como ser libertos. Por isso Jesus disse: todo pecado será perdoado, porque Jesus estava falando a respeito do rompimento que ele faria dos cativeiros. Mas depois de libertos do cativeiro aberto, compete ao homem crer no Evangelho, sair da gaiola e aí, uma vez fora, aprender a voar com o Espírito Santo. Se termina a sua jornada do lado de fora, ótimo, já não ficará mais em cativeiro na eternidade. Porém, ainda terá que na outra vida, na vida eterna, já lá, aprender ainda com o Espírito Santo e purgar os seus pecados. Este aprender a voar com o Espírito Santo é um tema para outro momento, para pensarmos em outra ocasião. Não se fala, aqui não se está falando simplesmente dos dons, dos frutos do Espírito Santo, mas do trabalho do Espírito Santo em levar o homem à purificação. Veja, o Evangelho que abriu a Quaresma fala que o Espírito Santo, nesse mesmo Evangelho que nós estávamos vendo já lá em São Lucas, depois do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E Jesus foi entrar no deserto para jejuar, para abster-se, para orar e para ser tentado pelo diabo. Veja, é um trabalho de fortificação. E este é o trabalho do Espírito Santo, de purificação. Isso acontece nesta vida. E bem-aventurada a alma que durante a sua vida terrena consegue aprender toda a lição e voar alto. Esse entra na eternidade voando. Mas aquilo que não se aprendeu agora, ainda o Espírito Santo ensinará depois. E a gente precisa entender essa lição em nome de Jesus.
Então, para aprendermos a lição, eu quero deixar 3 pequenos pontos para a minha e a sua reflexão. 3 coisas básicas que nós devemos ter aprendido com tudo isso, com esse ensinamento. Primeira coisa, não abusar da liberdade. Não abuse da liberdade. Somos efetivamente livres, mas não devemos abusar da liberdade. Não devemos imaginar que podemos fazer tudo, pensar tudo, comer de tudo, ver tudo, conversar com todos, ir a todos os lugares. Não. Não podemos abusar da liberdade. Segunda grande lição que precisa ser entendida. Não dialogue com o diabo. Ele é muito mais inteligente que você. Ele vai te enrolar, ele vai te seduzir. Quando a pessoa começa, mas será? Mas talvez? Mas no meu caso? O diabo não pode arrastar você. O diabo não pode prender você. O diabo não pode bater em você. A menos que você se deixe enrolar pela conversa fiada dele. No evangelho que abre a quaresma, nosso Senhor se confronta com Satanás 3 vezes no deserto, diz o texto sagrado. E nas 3 vezes, Jesus evita o diálogo. O diabo puxa a conversa, como o diabo puxou a conversa com Eva. E Jesus repele o diabo. E na última vez, na 3ª tentativa de Satanás, o que Jesus faz? Jesus diz para ele que ele se afaste, porque só a Deus deveria o homem servir. E o diabo realmente afastou-se. Jesus não fica de conversação, de diálogo. Às vezes um filme de Hollywood, tentando mostrar a tentação do deserto, fica pondo o nosso Senhor Jesus Cristo batendo papo com Satanás e visualizando o mundo futuro, o mundo passado, como se nosso Senhor não conhecesse todas as coisas. De forma alguma. Aí está uma grande lição. Não abuse da liberdade. Não dialogue com o diabo. Terceira grande lição. Não resista ao Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo te ensinar a voar. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Então a igreja, mãe e mestra, nos diz no parágrafo 2092 do Catecismo da Igreja Católica, e eu quero chegar à conclusão com este parágrafo, 2092 do Catecismo da Igreja Católica, falando sobre a esperança. A igreja nos ensina: há 2 espécies de presunção. Ou o homem presume de suas capacidades, esperando poder salvar-se sem a ajuda do alto, ou então presume da onipotência ou da misericórdia de Deus, esperando obter seu perdão sem conversão e a glória sem mérito. Veja só, por que é que eu estou entrando aqui nesse ponto? Porque abusa da liberdade, bate papo com o diabo e resiste ao Espírito Santo os presunçosos. O que é presunção? A presunção, o ato de presumir. Presumir é imaginar. Imaginar que tem em si força suficiente para poder fazer aquela determinada coisa. E o presunçoso, ele se mete em enrascada. Quando ele acerta, a sua vaidade aumenta e a sua presunção piora. Quando ele erra, sente-se ofendido, humilhado, destruído. Feliz o homem que, quebrantado na sua presunção, aprende a lição da humildade. Mas veja, por que pessoas resistem ao Espírito Santo? Por que pessoas dialogam com o diabo? Por que pessoas abusam da liberdade? Por causa da presunção. Nós temos que tomar cuidado com a presunção. Eu vou reler para você. O homem pode presumir de 2 maneiras. O pecado da presunção tem 2 espécies. Ou se presume, não é? O homem presume de suas capacidades, quer dizer, imagina que tem a força em si mesmo para poder se salvar sem a ajuda do alto, ou então presume da onipotência, da misericórdia de Deus. Imagina, não, mas Deus é tão bom, Deus não vai me deixar nessa. Não, se minha vida for chamada agora, imagina, Jesus vai enfiar a mão na gaiola e vai me arrancar de lá de dentro. De jeito nenhum.
Só se salvará aquele que humildemente tiver se convertido e ouvido a voz de Deus e pedido perdão de seus pecados e aprendido com o Espírito Santo. Só esses poderão voar alto. Ninguém entrará na glória sem mérito. É preciso ser trabalhado pelo Espírito Santo. E para isso, nós precisamos não ser presunçosos. Então veja, é aqui que reside o grande problema da resistência na evangelização. Quando nós evangelizamos uma pessoa e a pessoa resiste, porque ela presume que ela não precisa daquela mensagem. Ou porque ela se salvará sozinha, ou porque no final Deus vai resolver. Eu já ouvi gente dizendo assim, no final tudo vai dar certo. E se não deu certo ainda é porque ainda não é o final. É um presunçoso que imagina que no final Deus vai remendar todas as coisas. Não é assim. O Senhor já quebrou as portas da cadeia. Nós já somos livres para sair. Temos que abandonar a voz do diabo e atender a voz do Espírito Santo. E aí nós aprenderemos a voar. Mas isso é um trabalho para os humildes. Por isso, quando evangelizamos, há pessoas que resistem. E por isso que no processo da evangelização, mesmo pessoas saindo da gaiola, voltam lá para dentro ou nunca aprendem a voar. Por isso, meus irmãos, esta é a grande lição que nosso Deus vem nos trazer. A vitória é plena, a vitória é nossa. Nós já somos livres, sempre fomos, e ninguém poderá tolher a nossa liberdade. Nós poderemos dá-la livremente, mas vamos dá-la ao Espírito Santo para que Ele nos ensine a voar, como nosso Senhor Jesus Cristo experimentou em sua própria carne, para dar a nós o exemplo e o poder de Deus. Deus abençoe você. Espero que esse ensino possa trazer edificação para as nossas almas.